Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Manuela Palmerston, ela que é nutricionista infantil. A gente vai bater um papo muito legal sobre introdução alimentar. Manuela, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse tema e explicar como é que isso funciona. Eu que agradeço essa oportunidade, porque eu acho que a introdução alimentar é o começo da alimentação de um adulto, então tudo começa aí na introdução alimentar e eu vou bater esse papo com vocês, explicar para as mamãezinhas de plantão aí que tem dúvida e vamos sanar essas dúvidas aí para ter uma alimentação, criarmos uma criança, um adulto com uma alimentação saudável. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a introdução alimentar. Como que ela funciona, a partir de que idade? A introdução alimentar nada mais é do que a introdução de sólidos. Porque até os 6 meses de idade, a criança ela tem o leite materno e quando não tem o aleitamento materno é a fórmula. Então, é só a injeção de líquido. Então, a introdução alimentar vai dos 6 meses de idade aos 2 anos, que é uma fase que a gente ensina a criança a comer. É uma fase assim que a gente está ensinando ela mesma a comer, a introdução desses sólidos, tá? De alimentos sólidos. Então, ela passa de uma fase de alimentos líquido e vai ter o líquido e o sólido também, porque o leite materno até 1 ano de idade é o principal alimento, não é a refeição. Lembrando que a gente está ensinando a criança a comer, tá? Então, essa introdução alimentar é isso, é a introdução dos sólidos. Quando a gente fala que a gente está ensinando a criança a comer, tá tudo bem se um dia ela comer bem o que você oferecer e no outro não comer nada e ficar só no leite também, né? Sim, tá tudo certo. A gente tem que respeitar. Então, a introdução alimentar é de uma forma respeitosa. A gente não tem que forçar a criança a comer. A gente precisa ensinar a criança e deixar que aquele momento seja um momento gostoso ali para a criança, para que ela queira comer, ela tenha vontade de comer. E não a gente ficar empurrando a comida. Então, vai ter dias que são os vilões aí da introdução alimentar. Dente nascendo, neném doente. A gente doente, a gente não gosta de comer. Eles também não vão comer. Então, dente nascendo que incomoda. Então, às vezes está com muito sono, a criança não vai comer. Às vezes está com muita fome, a criança não vai comer. Então, a gente precisa ajustar esses pilares aí para a criança comer. E, de forma respeitosa, deixar o tempo dela sem forçar. Eu sei que existem diferentes tipos de introduzir a alimentação e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos. Eu sei que tem um que você deixa a criança pegar e brincar e explorar a comida, tem outros que a mãe coloca na boca. Como que é? Nós temos 3 tipos. Nós temos o BLW, que é esse que a criança é totalmente ativa, ela pega a comida, ela que leva na boca. Então, a criança, a gente corta, o cuidador, né, corta de forma segura, de acordo com cada idade. Então, começar com 6 meses é maior, porque ele não tem um movimento de pinça ainda. Então, a gente não consegue cortar em pedaços pequenos. Então, coloca pedaços maiores para ele consiga pegar, fechar na mãozinha e levar até a boca. Então, ele é totalmente ativo nesse processo aí da introdução alimentar. Tem a participativa, que é onde a mãe dá na boca e a criança, ao mesmo tempo, pega o alimento. Que é, vamos supor, se amassa a cenoura, a mãe vai lá e dá na boca com a colherzinha. Mas, ao mesmo tempo, faz cortes seguros para a criança pegar e levar na boca, levar a mãozinha no garfo. Então, aí a criança também é ativa no processo. E tem a tradicional, que é aquela mãe que não gosta que a criança pega. Que é só na boca, só a colherzinha na boca, não pode fazer sujeira, que eu nem dou opção para a mãe que vem me procurar essa opção, porque a criança precisa sujar, a criança precisa ter esse trabalho sensorial, de saber a textura do alimento, saber o tamanho, e se lambuzar, tem que se lambuzar mesmo, que é uma parte do comer. Manuela, e eu sei que você é especialista em crianças que têm déficit de atenção, TDAH, autismo e síndrome de Down. Essas crianças, elas possuem uma tendência maior a ter a seletividade alimentar? Sim, principalmente as crianças autistas. Elas são as crianças mais rígidas, então elas têm uma seletividade alimentar às vezes eles
pega um grupo alimentar, ele só come um grupo alimentar, às vezes só uma cor de alimento, então eles são crianças rígidas. Então, com as terapias alimentares, junto com psicólogo, fono, TO, terapia ocupacional, fisioterapia, então, multidisciplinar, a gente consegue reverter um pouco essa seletividade alimentar e essa rigidez das crianças, tá? A síndrome de Down, a maioria são mais compulsivas. Então, a gente precisa também ter um trabalho desse tempo de espera, do comer, porque eles querem comer, assim, muito rápido, né? Então, a gente também trabalha essa questão. O TDAH tem seletividade e não tem. Às vezes, eles não têm foco e muita paciência de ficar ali naquele momento da refeição. Então, a gente também trabalha essa questão do tempo de espera. Né? Então, sim, cada um com seu, não é regra, tá? É uma particularidade. É uma particularidade de cada grupo desses daí. Temos também autistas que são compulsivos, temos autistas que comem super bem. Então, assim, não é uma regra. Cada caso é um caso. E aí a gente trabalha as terapias alimentares, né? E quando a gente fala, antes você me disse que tem os tamanhos para cada idade. Qual é o tamanho correto, por exemplo? Você falou que com 6 meses você dá um tamanho maior. Depois você vai diminuindo. E aí a outra dúvida que eu tenho também. A comida, ela tem que ser pastosa? Ou eu dou da maneira como ela é servida? Nesse primeiro momento, eu falei dos cortes de segurança, né? Então tem que ser um corte maior. Por quê? A criança ela não tem um movimento de pinça. Então se eu colocar aqui um grãozinho de feijão, ela não vai ter esse movimento para pegar, com 6 meses de idade. Ela começa a adquirir esse movimento com uns 9 meses, 10 meses. Ela vai com a mãozinha aberta. Ela vai com a mãozinha. Então, com 6 meses, o que eu faço? O que a gente tem que fazer? Aqui tá a banana. A gente descasca, a mãozinha da criança tem que pegar uma parte, e a outra parte tem que ficar uma parte grande para que ela possa levar na boca. Então, se ficar um cotoquinho aqui assim, como que ela vai levar? Não consegue. Então, a gente tem que fazer esses cortes seguros. É um corte que não escorrega da mão da criança. Então, tem todo esse processo de ensinamento também que a gente tem que falar para as mães. Isso. Só que aí já entra o negócio do engasgo. O que acontece? Todo mundo fala, o BLW engasga. Não. É muito mais fácil ele engasgar com uma colher que tá vindo da mãe, que ele não sabe o que é, do que uma coisa que ele pegou na mão, já sabe a textura, já sabe o que tá indo pra boca dele. Porque a partir do momento que a gente pega alguma coisa com a mão, a gente, de olho fechado, a gente já sabe a textura, se é mole, se é duro, se não é. Então, ele já manda pro cérebro essa informação, quando ele já pega com a mão. Então, é mais fácil ele engasgar com a colher do que com a coisa que ele tá levando na boca. Claro, se não for um corte seguro, pode ser que ele engasgue pela faixa etária, se ele pegar um grãozinho de feijão, uma coisa assim. Então, por isso que a gente precisa desses cortes seguros. E o bebê também tem a questão do reflexo de gag. É um reflexo de proteção do engasgo. Às vezes a criança fica assim... Ela vai jogando pra fora. Isso. Então, assim, ou ela vai jogar pra fora ou ela vai engolir. Então, à medida que você vê que a criança não tá respondendo, tá ficando roxinha, parou de respirar, aí a gente faz a manobra, que eu também ensino, que é a manobra de Ehrlich, que a gente pega a criança e faz a manobra. Mas o reflexo de gag é um reflexo de proteção, que às vezes a mãe apavora. E quando a mãe apavora, pode ser que venha o engasgo, entendeu? Então, a gente tem que agir tranquilo. Deixar no tempinho que ele vai engolir ou ele vai expelir aquele pedaço. Você falou da terapia que você faz com as crianças. Eu te acompanho, já vi que às vezes você faz um bolo, coloca ali pra ela brincar, pra ela mexer, conhecer a textura. Como que é essa terapia com essas crianças? Primeira coisa que eu faço é uma anamnese com as mães, né? Geralmente são crianças que são seletivas ou crianças que são compulsivas. Então, eu parto das coisas que a criança já come. Então, é uma criança que gosta de bolo. Eu só faço a inversão para o saudável, para a gente fazendo e aumentar esse repertório. Um bolo de laranja. Então, a gente vai fazer um bolo de laranja. Então, ele vai pegar a laranja comigo, ele vai fazer comigo. A gente vai trabalhar isso daí para ele ver de onde que está vindo o bolo. E aí, a gente chegar na parte da laranja. Dele cheirar a laranja, dele tolerar a laranja, porque às vezes ele não come a laranja, a fruta, mas o bolo de laranja ele come. Então a gente faz
Você comeu o bolo, agora olha de onde ele veio. Isso, de onde que ele veio. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente trabalha isso, a gente trabalha a aproximação do alimento novo, que é a laranja, o olfativo, que sentir o cheiro da laranja, a criança tolerar aquele alimento novo ali, porque muitas crianças não toleram o alimento perto. Vê que é um brócolis, vê que é uma fruta, uma verdura, não tolera, já fala eca. Então, o comer mesmo, tá lá em cima da escadinha. Então, primeiro a gente precisa deixar a criança tolerar, interagir, cheirar, para depois o comer. Então, a gente vai fazer, né, um trabalho de formiguinha, que eu sempre falo para as mães, e é um trabalho que a gente tem que dar continuidade em casa, que as mães, a família tem que dar continuidade em casa, né? Manuela, é muito importante a gente falar disso, porque isso afeta a vida do adulto, né? Porque eu mesmo, vou falar por mim, eu não como muita coisa. E talvez se tivesse sido me oferecido de formas diferentes na infância, eu comeria hoje. Sim, com certeza. É por isso que eu falei. A introdução alimentar, eu sempre falo no meu Instagram, gente, melhor investimento em introdução alimentar. Ah, no meu filho não vai ser seletivo? Não estou garantindo que ele não vai ser seletivo. Mas a chance dele não ser é grande. E da gente começar um trabalho ali do certo, sabe? 6 meses, que eu pego muito paciente que a introdução alimentar foi comida liquidificada, tudo batido. Quem que vai saber se é gosto de cenoura, se é gosto de brócolis, se é gosto de arroz, se é gosto de feijão? Era tudo a mesma coisa. Então, a gente precisa dar o alimento separado para a criança sentir o real sabor daquele alimento. E até 1 ano de idade é sem sal, para não mascarar aquele sabor, o sabor daquele alimento. Então, a gente coloca temperinhos naturais mesmo, sem o sal, né? Alho, cebolinha, cebola, orégano, o que tiver de folhinhas, tá? Então, assim, com certeza, a introdução alimentar, uma introdução alimentar bem feita, a gente diminui a chance de criar um adulto seletivo ou uma criança seletiva. Manuela, a gente está caminhando para o final, e aí aqui no Fica a Dica, o quadro chama Fica a Dica, e a gente gosta de dar uma dica para quem está em casa. Qual é a dica que você dá para quem está lá assistindo a gente? Mãezinhas, o que vocês puderem fazer para alimentação, para melhorar a alimentação dos seus filhinhos, das crianças, façam. É um investimento. Não, assim, eu sei que a maioria das mães sofrem com essa questão do filho não comer, tudo. Nunca é tarde, procura ajuda, tá? Mãezinhas que estão na fase de 4, 5 meses, já procura uma ajuda, faça uma introdução alimentar bem feita, para a gente dar uma sequência e não criar essas crianças seletivas e ter um problema futuro. Então, nunca é tarde, procure ajuda. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, Manuela. Muito obrigada. Eu acho que é importante demais a gente falar sobre isso. Então, as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Eu que agradeço, obrigada mesmo. E é isso, mamães de plantão. Estou aqui à disposição. Quando precisar também, estamos aqui para sanar as dúvidas.